Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou conversar um pouco com vocês sobre o caso do jogador de futebol Neymar, que aconteceu aí ontem e anteontem. Embora eu particularmente não goste muito de fazer isso, eu não gosto de comentar casos concretos, por duas razões. Na primeira, porque eu acho ruim essa exposição, ainda que de uma pessoa pública. Eu acho ruim essa exposição midiática de um caso concreto, principalmente se ele não foi julgado, não foi levado aos tribunais e etc. Porque isso normalmente leva a pré-julgamentos, inclusive das pessoas que tecnicamente vão participar depois do processo e que acabam tomando conhecimento dos elementos por meio da mídia e não por meio das partes, como deveria ser no jogo processual. E segundo, porque eu não conheço o caso, né? Não conheço os elementos do caso. O que a gente conhece do caso é aquilo que a gente viu ou ouviu por parte da mídia. E em especial nesse caso, a análise que eu vou fazer é uma análise que parte do que eu soube acerca do caso pela mídia e por uma das partes, né? Por ele, que publicou aquele vídeo ontem, que me parece que ele já até retirou, mas que publicou aquele vídeo ontem tratando do assunto. Mas o fato é que eu decidi fazer esse vídeo comentando porque, ao mesmo tempo, eu tenho um compromisso com os meus alunos. E de ontem para hoje, dos quase 5 mil, acho que talvez até um pouco mais do que 5 mil contatos que eu tenho no meu WhatsApp profissional, eu devo ter recebido mais ou menos 200 vezes essa pergunta ou perguntas sobre o caso. E lá no Instagram, eu tenho usado aquele instrumento de fazer perguntas no Instagram, e naquelas perguntas, eu coloquei ontem lá, faça uma pergunta, e todas as perguntas que eu recebi, tirando uma ou duas, que são sobre outros assuntos, tratam disso, tanto que eu nem comecei a responder as perguntas lá ainda. Então eu quero fazer uma análise sobre isso, mas uma análise por partes, né? Eu quero fazer uma análise por partes. Primeiro, é preciso que a gente não esqueça, numa situação como essas, o quanto é grave uma situação de estupro. O crime de estupro é um crime talvez dos mais graves trazidos pela nossa legislação, tanto que ele está incluído entre os crimes hediondos, e certamente, né, aquele que moralmente traz maior dano à vítima. Um dano psicológico, um dano moral, um dano que muitas vezes vai depender de tratamento psicológico, que vai depender de uma abordagem depois com a vítima para tentar reverter as consequências que o estupro vai trazer para a vida dela. Então eu acho que a gente não deve, e eu falo isso porque eu vi muitas publicações de ontem para hoje, não deve brincar com isso. A gente não deve brincar com a gravidade de um crime de estupro. O estupro é um crime muito grave, um crime de violência sexual que atinge a liberdade sexual das pessoas e que, portanto, não deve ser objeto de uma desconfiança a priori acerca da palavra da vítima e muito menos deve ser motivo de qualquer tipo de julgamento acerca da conduta sexual da própria vítima. Esse é um outro ponto. A criminologia e a vitimologia estudam muito bem as questões referentes à vitimização, a primária, secundária e assim por diante. E é muito comum, houve uma pesquisa aqui no Brasil há alguns anos, que se culpe, de certo modo, a vítima pelo estupro que ela sofreu. Então é importante que se faça uma reflexão sempre cuidadosa acerca dos crimes de estupro. Foi feita uma pesquisa aqui no Brasil há 2 ou 3 anos, que deve ter o resultado na internet, eu não procurei aqui, mas que uma grande maioria das pessoas acreditava que a roupa que a vítima usa ou que o comportamento da vítima numa festa, numa boate, ou num bar, ou na rua, pode influenciar no estupro que ela sofreu. Então é importante que se reflita sobre isso. Isso é inadmissível, né? A gente não pode entender que, havendo um estupro, não sei se houve nesse caso, mas a gente não pode entender que, havendo um estupro, a vítima tenha que ser responsabilizada de alguma forma pelo estupro que ela sofreu. Isso é um comportamento
antigo, isso é um comportamento preconceituoso, isso é um comportamento machista, né, muito referente a uma sociedade de exploração sexual da mulher, onde há essa ideia de que a mulher pode estar se oferecendo sexualmente quando ela usa um determinado tipo de roupa, quando ela se comporta de uma determinada forma, né? Quando na verdade nós sabemos que a mulher está apenas usando uma roupa e que essa ideia de que ela está se oferecendo sexualmente não está na cabeça dela, e sim na cabeça do homem que, ao olhar para a roupa dela, tem ou imagina determinado ato sexual ou sente determinado desejo sexual. Então isso é um problema dos homens e não um problema das mulheres. Um outro ponto que é relevante a gente refletir, e esse caso especificamente me fez lembrar de um outro caso bastante conhecido, que foi o caso do lutador de boxe do Mike Tyson, é que o fato de uma mulher ir ao encontro de um homem, o fato de uma mulher aceitar ir a um quarto de hotel, não estou analisando o caso do Neymar, eu estou falando em abstrato, né, porque eu já tenho visto aqui na internet os mais diversos comentários nesse e em outros sentidos. O fato de uma mulher aceitar o convite de um homem para fazer uma viagem, ou para ir a um quarto de hotel, ou para sair com ele para um jantar, ou para um bar, e etc., não significa que essa mulher tenha depois que aceitar praticar um ato sexual com ele. Pode ser que essa mulher inicialmente até esteja interessada, mas que depois que fica sozinha, depois que conversa, depois que vê que aquela pessoa é usuário de drogas, ou que aquela pessoa estava embriagada, ou quando se aproxima mais daquela pessoa e percebe os seus princípios, os seus valores, a sua forma de agir, talvez a sua agressividade, desiste de praticar o ato sexual, e isso tem que ser respeitado. Não é o fato de uma mulher estar dentro de um quarto de hotel acompanhada de um homem, ou de um homem também acompanhado de uma mulher, homem também pode ser estuprado, que faz com que ele tenha a obrigação de praticar o ato sexual, ainda que ele tenha dito inicialmente que ele tinha vontade. Então, se eu conheço uma mulher, ela se interessa por mim, decide ir para um hotel comigo, e eu, na hora do ato sexual, ela diz que não quer praticar o ato sexual, ela não pode ser forçada pelo homem. Então é importante que se tenha essa reflexão. O ato sexual tem que ser consentido, sempre. Aliás, no outro dia eu vi um comentário muito bom dizendo: não existe ato sexual não consentido, o que existe é estupro. O que existe é estupro, não tem ato sexual não consentido. Sexo é sempre consentido, então dizer que o sexo foi consentido não é um ato sexual, é um estupro, é um crime sexual, é diferente. Então tem o sexo lícito e o ilícito, e o que faz a diferença entre eles é, a priori, no caso do estupro, o consentimento livre daquela pessoa. Então esses são comentários que eu julguei iniciais e relevantes, porque me parece sim que há, nesse caso concreto, uma possibilidade de gerar preconceitos. Eu não estou com isso dizendo que o Neymar estuprou essa mulher, ou que ela não consentiu no ato sexual. Ao contrário, depois vou até dar a minha opinião sobre isso com acesso àquelas informações que eu recebi, embora eu esteja tentando fazer um vídeo técnico, analisando tecnicamente alguns aspectos, mas sem dar a minha opinião sobre ele. Então, inicialmente, né, vamos tomar cuidado aí com os preconceitos que surgem a partir de um caso concreto e que acabam por enfraquecer direitos, principalmente das mulheres, que foram adquiridos ao longo de anos de luta feminista, de luta ideológica, né, contra essa ideologia preconceituosa acerca do comportamento sexual das mulheres. Ok. Um outro ponto que é importante a gente mencionar é que, se o sexo foi forçado, né, isso vai ter que ser comprovado, E a análise da prova no processo, isso é sempre uma situação importante de se comentar, né? A análise da prova no processo, ela se dá pelo princípio do livre convencimento motivado. Ou seja, é necessário que o juiz se convença de aspectos que foram levados a ele pelas partes, por meios probatórios, né, e fundamente a decisão dele, ou seja, após se convencer, fundamente a decisão dele naquilo que levou a esse convencimento. Ou seja, que ele se convença a partir da análise de tudo que foi ofertado a ele pelas partes como prova, tudo que for lícito, a prova tem que ser lícita,
ele se convença com tudo aquilo que foi levado a ele como prova e, após esse convencimento livre, o juiz tem liberdade de se convencer, ele não está vinculado a nenhum tipo probatório, ele não está vinculado a nenhuma matéria de prova, ele então decida fundamentadamente acerca daquele caso concreto. Então, o sistema de análise de prova, ele é um sistema que permite que o juiz se convença, num caso como esses, pelo depoimento ou pelos elementos probatórios que foram apresentados por uma ou pela outra parte, e que, se convencendo, fundamente a sua decisão, descartando aquilo que ele entendeu que não era convincente e considerando aquilo que ele entendeu que era convincente, aquilo que o convenceu acerca da decisão dele. Então é importante que se tenha sempre isso em mente. É muito comum que os alunos perguntem, mas como prova? Como prova? A prova, ela, desde que lícita e desde que observe o procedimento processual, né, o momento certo para o seu oferecimento, as condições para isso, a prova é admitida. Qualquer elemento de prova. Pode ser um documento, pode ser uma conversa do WhatsApp, pode ser o depoimento pessoal da vítima, o depoimento pessoal do réu, o depoimento de testemunhas, pode ser uma prova pericial, né? Então tudo isso é viável como elemento probatório e cabe ao magistrado se convencer livremente com o que foi ofertado a ele pelas partes e fundamentar a decisão dele. Então essa dúvida que normalmente paira na cabeça do estudante de direito e até mesmo de alguns profissionais, né, de mas vai ficar minha palavra contra a dela. Sim, mas a minha palavra contra a dela, talvez uma das duas convença o magistrado, porque ele, por alguma razão, acha que é mais convincente e que ele fundamente, então, na palavra de um ou de outro a decisão dele, descartando as outras provas. Dizendo por que ele entendeu que essa é a verdade e não essa. É isso que a gente precisa entender. Então a análise probatória tem um critério, né? Agora, se o juiz não se convence, ou seja, se nenhuma das duas partes trouxe elementos convincentes o suficiente para que o juiz se convença, cabe no direito penal, no processo penal, a absolvição. Porque o indúbio no direito penal, ele deve ser sempre levado em consideração da liberdade, né? Porque a gente não deve admitir a possibilidade de privar a liberdade, de que se aplique uma pena sobre alguém sem ter a certeza da condenação daquela pessoa, sem ter a certeza de que aquela pessoa realmente foi culpada. Então é necessário sempre que se tenha esse entendimento em mente, né, de que não é possível agir dessa forma. Ok. Agora, falando especificamente sobre o caso, né, é uma acusação de estupro de uma mulher que teria viajado para Paris, na cidade onde ele vive e trabalha, com uma passagem que foi presenteada a ela por ele e também com a hospedagem paga por ele. E que no dia que eles se encontraram, após a chegada dela, ele teria praticado sexo forçado sem o consentimento dela. Ela teria percebido que ele estava embriagado e tal, e não quis fazer, e ele então forçou o ato sexual, usando de violência contra ela, e isso caracterizou, então, um crime de estupro lá do artigo 213 do Código Penal. Me parece que pelo depoimento, eu não tive acesso ao depoimento dela, mas pelo que a mídia divulgou acerca do depoimento dela, é essa a alegação dela, né? E que ela não teria tomado nenhuma providência lá no outro país porque ficou com medo por estar num país estrangeiro, não dominar a legislação do lugar, não dominar o idioma, de ficar exposta enquanto estrangeira a um mal talvez ainda pior, a sua intimidade, a sua moralidade e etc. Isso é possível? É claro que isso é possível. É possível que alguém tenha inicialmente se interessado por outra pessoa, tenha aceitado ir ao encontro dessa pessoa, ainda que num outro país. Não é comum, mas é possível. É possível que no momento do ato sexual essa pessoa tenha se rejeitado, se negado a praticar, tenha dito, olha, eu estou arrependido, eu não devia estar aqui, eu não quero fazer. E é possível que essa pessoa então tenha forçado que isso acontecesse? Sim, tudo é possível. Então não dá para descartar a priori a existência do estupro, né? Por outro lado, o jogador de futebol apresentou um vídeo onde ele se explica publicamente, ele tem uma figura pública, então eu acho que é justificável que ele faça isso. Não vejo aqui, né, uma exposição
da imagem daquela jovem, e vou falar daqui a pouco da imagem sexual, mas estou falando aqui em sentido mais amplo, né, da honra dela e etc., pelo fato dele ter divulgado esse vídeo e ter divulgado inclusive trechos da conversa que ele teve com ele, que ele teve com ela, para se defender publicamente, já que a gente sabe que nesse momento atual de mídia, qualquer tipo de acusação contra uma pessoa muito famosa como ele, que é internacionalmente famoso, mundialmente famoso, conhecido em vários lugares do mundo, tem um efeito sobre a honra imenso. E que é preciso, sim, que essas pessoas tenham mecanismos de defesa eficazes para evitar que isso aconteça. Então, sem julgar o mérito do estupro, mas pensando na divulgação do vídeo dele, me parece que essa divulgação do vídeo é sim justificável, né? Porque não bastaria ele se defender no inquérito policial que foi aberto ou processualmente, porque isso não teria a mesma amplitude, a defesa dele, né, a palavra dele, o documento que ele mostra ali, que é a conversa do WhatsApp, isso não teria a mesma amplitude que a acusação teria caso ele não tivesse feito isso, não tivesse tomado essa providência. Então me parece sim que o vídeo dele foi necessário para que ele pudesse demonstrar o que no sentir dele realmente aconteceu dentro daquela circunstância, né, como forma de se defender. Mas parece que nesse vídeo que foi publicado por ele, tem fotografias ou imagens que a mulher mandou para ele, onde ela, fotografias íntimas, onde ela mostrava partes do corpo para ele. Eu confesso que eu até assisti a parte do vídeo onde ele fala, depois dei uma olhada na conversa que ele mostra no final, mas não vi exatamente tudo. Mas até onde eu vi, e também pelo que eu li depois disso na imprensa e em outros comentários de colegas técnicos e tal, todas as imagens que foram mostradas por ele tiveram a cautela, né, de desfocar a imagem, desfocar não só o rosto, mas também desfocar os seios, também desfocar a vagina, também desfocar o corpo daquela mulher, de forma a que se pudesse entender o que era a imagem, né, porque isso fazia parte da defesa dele ali, para que ele conseguisse, então, que as pessoas se convencessem daquilo que ele estava falando, ou acreditassem na versão dele, mas sem, com isso, mostrar partes íntimas do corpo da mulher, né? Mostrar que ela realmente se fotografou e enviou as fotografias para ele, mas não mostrar as partes íntimas do corpo dela. E o crime, em tese praticado, que é o crime do artigo 218C do Código Penal, né, ele é um crime doloso contra a dignidade sexual no que tange à imagem, ou seja, é um crime que pretende atingir a imagem física, não é a imagem honra, né? A imagem física do corpo daquela pessoa numa atividade sexual. Seja num estupro de vulnerável, que não é o caso, seja nessa parte final aqui do artigo, onde fala em imagem sem o consentimento da vítima, cena de sexo, de nudez ou de pornografia. E me parece que o fato praticado pelo jogador de futebol é atípico por ausência de dolo. Me parece que o jogador de futebol não quis aqui e nem assumiu o risco, aceitando essa possibilidade, de atingir a imagem íntima daquela mulher no que diz respeito à sua imagem física, no que diz respeito ao seu corpo, no que diz respeito à proteção da sua imagem sexual. Então, eu particularmente interpretei aquele vídeo como sendo um vídeo de defesa dele, onde ele expõe uma conversa da qual ele foi interlocutor, o que em tese dá a ele essa possibilidade. Então, eu sou interlocutor, eu posso expor essa conversa. Obviamente que se pode fazer uma discussão aqui quanto a uma possível lesão à honra com essa exposição. Se essa conversa atinge a honra dessa pessoa, é necessário que se verifique a possibilidade ou não de divulgação, mas eu particularmente entendo que não havia o dolo do 218C. Talvez se possa falar aqui num crime de difamação, mas por outro lado, me parece que esse crime de difamação, porque aquelas conversas íntimas, né, você
é o objeto do meu desejo, eu quero fazer não sei o que com você, eu vou fazer não sei o que lá com você. Ou seja, essas coisas poderiam atingir a honra daquela pessoa, mas me parece que até mesmo nesse aspecto a gente poderia falar numa excludente de ilicitude, de estado de necessidade, né? Porque se eu estou tendo a minha imagem ofendida injustamente, porque se a denunciação por parte dela foi caluniosa, ele está tendo a imagem dele atingida, já que a denunciação caluniosa absorve a calúnia, ele está tendo a imagem dele atingida, a honra dele atingida por uma agressão injusta. E se está tendo por uma agressão injusta, ele poderia se defender, né, numa legítima defesa, ou se proteger numa situação de estado de necessidade. Como ele não praticou uma ação diretamente contra a agressora, me parece que aqui a gente poderia falar mais em estado de necessidade do que em legítima defesa, mas essa é uma daquelas situações limítrofes, né, entre os dois. Até porque há uma agressão injusta à honra dele, há uma agressão injusta à liberdade dele, se as acusações realmente forem falsas, e essa acusação injusta possibilitaria ele agir numa situação de legítima defesa, mas a legítima defesa ela exige um critério um pouco mais de imediatismo, né? Um critério um pouco mais objetivo de uma reação contra o agressor no momento da atualidade ou da iminência da agressão, e eu acho que isso, numa situação como essa, se descaracteriza um pouco, e aí me parece que a gente pode falar, sim, em estado de necessidade, uma situação de perigo atual à imagem dele, que foi provocada pelas consequências da agressão injusta praticada por ela, e não pela agressão em si. Então eu acho que isso se aproxima um pouco mais do estado de necessidade e não da legítima defesa. Por outro lado, também é preciso... Então, quanto ao crime do 218C, eu realmente não vejo a prática dele. Eu acho que esse fato é atípico. E ainda que se pudesse tentar aqui tipificar, dizer que houve um dolo eventual, que ele assumiu o risco de expor e tal, me parece que quando isso é feito como forma de defender-se publicamente dessa acusação, é possível considerar isso como uma excludente de ilicitude. Acho que essa é a questão maior. Há uma excludente de ilicitude tendo em vista essas circunstâncias, se realmente a acusação dela for uma acusação falsa. Por outro lado, não vejo nenhum problema em que a Polícia Civil do Rio de Janeiro instaure um inquérito policial para apurar o fato. Essa instauração do inquérito policial me parece até obrigatória, né? A polícia toma ciência de que, em tese, pode ter havido um crime e instaura um inquérito, quer ouvir o jogador, quer fazer uma perícia no telefone dele e etc. Então, acho que esses são aí os comentários. Quanto à situação específica de uma eventual denúncia, né, um registro de ocorrência falso, quanto a um crime de estupro, há o crime de denunciação caluniosa, no artigo 339 do Código Penal, que é imputar falsamente a alguém a autoria de um crime, e aí eu acho que é nesse sentido que a gente pode analisar o comportamento dela, caso isso realmente tenha acontecido, né? Então, se realmente houve uma imputação falsa, é possível falar nessa situação de uma denunciação caluniosa. Então, esses eram os comentários que eu queria fazer acerca desse caso concreto, e dizer que o importante, né, pessoal, é que a gente não tenha pré-julgamentos ou preconceitos acerca das coisas todas. Realmente, o que fica aparecendo é que não houve estupro. Na minha opinião, e aí eu termino dando a minha opinião agora, absolutamente subjetiva, é de que se aquela conversa que foi mostrada no vídeo realmente é verdadeira, se ela não sofreu nenhum tipo de adulteração, porque a gente sabe que hoje tem apps que permitem adulterar a conversa do WhatsApp, incluir conversa e tal, se aquela conversa realmente é verdadeira, me parece que não há o crime de estupro. Eu acho que uma pessoa que sofre um crime de estupro, diante da gravidade desse crime, não tenta marcar no dia seguinte um novo encontro, né? Não tenta marcar no dia seguinte Mas eu não posso julgar isso, né? Porque pode ser que uma perícia técnica no telefone diga que a conversa foi adulterada. Pode ser que aquilo não tenha acontecido exatamente daquela forma como aconteceu. Pode ser que a acusação de estupro não seja daquele dia, seja do dia seguinte. E aí aquelas conversas antecederam aquilo. Eu não conheço realmente os detalhes do caso concreto para poder fazer um julgamento acerca disso, mas
Quanto ao crime do artigo 218C, realmente não tem. Quanto a um crime eventualmente contra a honra, uma difamação, é possível falar numa excludente de ilicitude ou, quem sabe, uma excludente de culpabilidade em favor dela numa situação como essa. Então era esse comentário que eu queria fazer com vocês. Vamos com calma, né? Vamos com calma nos pré-julgamentos e nas análises, menos técnicas, né, principalmente, para não cometer injustiças nem contra um, nem contra o outro, ok? Beleza, pessoal, valeu, um abraço, até a próxima.